Bom dia a todos. Eu sou o pastor Emerson. Ah, já fui conselheiro de embaixadores do Rei. Sou muito grato pelo tempo que eu passei. Eu trabalhei quase 10 anos no meu ministério como conselheiro de embaixadores do Rei e tive excelentes oportunidades, construí muitas amizades, tive a oportunidade de ver alguns desses embaixadores crescerem e se tornarem grandes homens de Deus. Alguns se tornaram professores, outros se tornaram administradores, alguns se tornaram pastores, mas a maioria cresceram com essa pegada missionária. Muitos deles chegaram na embaixada com aquele sentimento de eu não sou ninguém, a minha família tem problemas, os meus pais são separados, o meu pai não é crente, minha mãe não é crente, há problema de alcoolismo na casa, alguns chegaram com aquele sentimento de ninguém gosta de mim. Então, tudo isso foi superado pelo amor que Deus dispensou a cada um deles. Eu fico muito feliz de ter participado de tudo isso. E eu sei que o trabalho dos embaixadores do Rei continua e nós temos orado para que Deus levante homens, quem sabe embaixadores, para serem conselheiros, pastores desses meninos que estão precisando de exemplos, né? Eu quero hoje compartilhar um texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Conta a história de um jovem garoto chamado Davi, o filho mais novo de muitos irmãos, e ele cuidava de ovelhas. Então o profeta Samuel foi chamado por Deus a ir à casa de Jessé, pai de Davi, e lá escolher um dos filhos de Jessé, a qual Deus iria revelar quem era, para se tornar o próximo rei de Israel. Então Jessé foi lá e Samuel foi lá na casa de Jessé. Jessé o recebeu com um almoço, né? Recebeu ele de forma honrosa, preparou a comida, preparou a bebida. Provavelmente quando ele ficou sabendo que Samuel, que era um homem mais importante naquela época, ia na casa dele, ele falou para os filhos: olha, vocês vão lá, se preparem, tomem banho, fiquem preparados, porque nós vamos receber uma pessoa importante na nossa casa. Isso é muito interessante pensar dessa forma. A gente pode pensar dessa forma, não tem problema. E o que aconteceu é que Samuel chegou naquela casa e então Jessé, de forma muito honrosa, colocou Samuel ali no seu lugar e disse: bem, então vamos começar, já tem aqui comida, vamos começar para o senhor escolher, né, o filho, um dos meus filhos. Aí ele chama o mais velho vem e Samuel olha assim para ele e fala assim: esse é o cara era forte, bonito, sabe, atlético, mas Deus falou: não é ele não. Samuel ficou triste, Jessé ficou triste, provavelmente este filho ficou triste. Aí vem o outro. Então foi vindo um após o outro e todos eram fortes, bonitos, preparados para a guerra, mas Deus foi negando um após o outro, porque o que os nossos olhos veem não é o que é importante, o importante é o que Deus vê. E aí ele falou: não é nenhum desses aqui, por acaso não tem mais nenhum? Aí Jessé botou a mão na cabeça e falou: rapaz, tem Davi, o menino que cuida das ovelhas. O cara não tinha sido nem convidado para o almoço. O menino estava lá cuidando das ovelhas enquanto a família estava fazendo festa. Então Samuel disse: vai lá e chama o menino. E ninguém vai sentar, ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Então o que era desonrado passou a ser honrado pelo profeta. Assim são alguns embaixadores. Olha o texto aqui, o que diz, né? 16, 1 Samuel 16. Eu vou ler só os últimos versos, né? O verso 11 até o verso
13. Diz assim: então perguntou a Jessé, Samuel perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? A Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago-o aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. José mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-o e unja-o. Samuel apanhou então um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Olha tanto que é interessante. Nós procuramos pessoas que têm aparência, mas Deus procura pessoas que têm coração. E Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele era um garoto que estava cuidando das ovelhas, tinha sido ignorado pelo pai, pelos irmãos, nem convidaram ele para aquele almoço. A gente não vê isso no texto, mas eu fico imaginando Davi entrando, ele olha em volta, a mesa está posta, os irmãos estão ali, ele surpreende Samuel, um homem poderoso naquela época, mas a gente percebe que Davi tinha um coração zeloso. Então Deus fala com Samuel e ele é ungido. Agora, se você continuar lendo essa história, e eu indico você ler o final do capítulo 16 e depois continuar lendo, sabe o que Davi voltou a fazer depois de ter sido ungido rei de Israel? Davi voltou a cuidar das ovelhas, depois levava comida para os irmãos no acampamento. Ele não se tornou uma pessoa arrogante. Davi representa para nós um verdadeiro embaixador do rei. Ele tem um coração humilde, ele sabe quem representa. Na hora certa, Deus vai mudar a sua vida. Na hora certa, Deus vai fazer você grande como fez Davi grande. Talvez você tenha sido humilhado, deixado para lá, o mundo não tenha se importado com você, as pessoas não tenham dado valor. Mas na hora que todos estavam com medo, um pouquinho à frente desse texto, Davi vai levar comida para os irmãos e chega lá e vê um grande homem, um gigante, ofendendo o povo de Deus. E ele diz assim: olha, quem é você, cão? Quem é você para ofender o povo de Deus e o Senhor? Você tem espada, você tem lança, você tem tudo, mas eu vou contra você com o poder do Senhor, em nome do Senhor. Eu sou o embaixador de Cristo, eu sou o embaixador de Deus. E ele pega então pedras e atira naquele gigante, derruba aquele gigante, e com a própria espada do gigante ele mata o gigante, sendo que todos os outros grandes guerreiros daquela época não conseguiram. Um embaixador do rei é alguém escolhido, que na hora certa vai agir de maneira correta. Que Deus te abençoe, te dê força, coragem, para que você continue assim, crendo que Deus vai te usar na hora certa. Fica meu grande abraço, sempre estarei orando por todo o embaixador do rei. Fiquem com Deus e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com vocês até o dia final.